Deus escolheu Bolsonaro, a profanação política de Silas Malafaia. Olá, sejam bem-vindos ao Bizarrices da Bíblia, o canal que analisa, questiona e escancara as contradições, absurdos e manipulações do livro mais lido e menos compreendido do planeta. Aqui, a fé cega dá lugar à razão afiada e o sagrado é submetido ao bom e velho crivo do pensamento crítico. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela tia do grupo da família que diz que Bolsonaro foi escolhido por Deus. Vamos ver se ela continua achando isso depois de hoje. Parte 1. Quando o púlpito vira palanque. Em setembro de 2019, o pastor Silas Malafaia, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADVEC, e apresentador do programa Vitória em Cristo, protagonizou uma cena emblemática da política brasileira disfarçada de espiritualidade. Durante um culto televisionado com Jair Bolsonaro presente, Malafaia usou uma passagem da primeira epístola aos Coríntios para exaltar o então presidente da República. Uma performance bíblico-política que misturava pregação e propaganda como se fossem a mesma coisa. O trecho escolhido, 1 Coríntios 1, 27 e 29. Aquela famosa parte em que Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezadas para confundir as fortes e sábias. Para Malafaia, essa era a deixa perfeita. Bolsonaro, desprezado pela mídia, criticado pela esquerda e odiado pelo sistema, só poderia ser um escolhido de Deus. O problema, além da interpretação completamente descontextualizada, é que hoje, em 2025, Jair Messias Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal. Os crimes imputados a ele incluem liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Um currículo, digamos, divinamente controverso. Mesmo assim, Malafaia continua firme em sua defesa do ex-presidente. Em entrevistas, púlpitos e redes sociais, ele insiste que Bolsonaro é um homem de Deus injustiçado pelas elites. Como se o simples fato de ser impopular entre os poderosos fosse sinônimo de santidade. Mas sejamos honestos, o que Malafaia fez naquele culto não foi pregação, foi uma canonização política. Pegou um texto de Paulo sobre humildade e espiritualidade e aplicou num contexto de poder, vaidade e populismo. Uma operação teológica de risco altíssimo, principalmente para a fé dos que ainda acreditam que a Bíblia não foi escrita para eleger presidentes. Parte 2. A Bíblia a serviço da propaganda. O que Silas Malafaia fez não foi uma simples leitura bíblica. Foi uma operação ideológica, um verdadeiro sequestro hermenêutico. Pegou a Bíblia, amarrou, amordaçou e obrigou o apóstolo Paulo a fazer campanha para Jair Bolsonaro. E fez isso ao vivo, num culto televisionado, com milhares de fiéis aplaudindo de pé. Deus virou cabo eleitoral. O curioso é que o próprio texto citado condena qualquer forma de vanglória humana, para que nenhuma carne se glorie diante dele, diz Paulo. Ou seja, o objetivo do texto é justamente evitar que alguém se ache demais. Mas Malafaia faz o oposto. Transforma Bolsonaro em mártir, em herói, em servo escolhido. Uma glória pública diante da congregação. Exatamente o que Paulo repudia. E aqui temos a cereja do bolo. Bolsonaro, o ungido de Malafaia, está respondendo judicialmente por crimes que atentam contra a própria democracia brasileira. Não estamos falando de meras polêmicas de redes sociais. Estamos falando de tentativa de golpe de Estado. Isso está em processo no Supremo Tribunal Federal, com denúncias robustas. E mesmo com tudo isso, Malafaia continua o mesmo. Fiel, dedicado,
quase devoto, um verdadeiro João Batista moderno, pavimentando o caminho de seu Messias político. Uma figura que, diga-se, jamais demonstrou sinais de arrependimento, humildade ou espírito cristão. Mas isso não parece incomodar o pastor. E é nesse ponto que o discurso religioso vira máquina de manipulação. Porque ao revestir um político com roupagem divina, você não só impede a crítica, você a transforma em blasfêmia. Questionar Bolsonaro vira questionar Deus. Discordar da política vira pecado. Isso é teologia ou tirania? Parte 3. O culto ao Messias político. Não é novidade que setores do neopentecostalismo brasileiro tratam Bolsonaro como uma figura messiânica. Mas o que Silas Malafaia faz vai além da bajulação. É um culto. Um culto de personalidade com tons de idolatria disfarçada de espiritualidade. Quando ele diz, com todas as letras, que Deus escolheu Bolsonaro por ser desprezado, está dizendo, nas entrelinhas, que os crimes de que ele é acusado são provas do seu valor espiritual. É uma inversão perversa. Quanto mais criminoso, mais escolhido. Quanto mais odiado, mais santo. É a santificação do delinquente. E isso num país que ainda lambe as feridas de uma tentativa de golpe de Estado, com milhares de pessoas acreditando que a eleição foi fraudada, que o STF é comunista e que militares deveriam intervir em nome de Deus. Um cenário que só se agrava com discursos como o de Malafaia, que jogam gasolina no incêndio da ignorância. Não se trata mais de religião, mas de ideologia. Uma ideologia que mistura Bíblia com bala, cruz com arma, fé com fake news. Que vê na democracia um obstáculo para o reino de Deus e que, como qualquer seita fanática, elege seus mártires e demônios. Bolsonaro, claro, é o mártir. Lula, o demônio. E o povo que se exploda. Enquanto isso, a figura de Jesus, aquele que pregava amor aos inimigos, pobreza voluntária e desapego ao poder, é substituída por um Messias armado, truculento e misógino. O verdadeiro Cristo sai de cena para dar lugar a um Cristo fake, fabricado no marketing político e vendido no púlpito. Parte 4. O preço da blasfêmia disfarçada de fé. Ao transformar Bolsonaro em um personagem bíblico, Silas Malafaia não apenas trai o texto sagrado, ele trai o próprio cristianismo. Porque cristianismo, se é que ainda resta alguma essência nisso tudo, é humildade, justiça, serviço, e não culto ao poder, idolatria a políticos ou defesa cega de criminosos. Mas por que Malafaia faz isso? Simples. Poder, dinheiro, influência. Sua igreja cresce, sua audiência aumenta, seu nome vira referência entre os conservadores. E com isso, ele ganha algo muito mais valioso do que salvação: espaço político. Afinal, quem controla mentes, controla votos. E quem controla votos, controla o país. A pergunta que fica é: onde estão os cristãos de verdade? Aqueles que ainda lembram que Jesus expulsou os vendilhões do templo, que criticou os religiosos hipócritas e que nunca usou Deus para fins políticos? Onde estão os que leem a Bíblia com o coração aberto e não com os olhos fechados pelo fanatismo? E quanto a Bolsonaro, o escolhido, está aí, diante do STF, réu por crimes gravíssimos. Se for condenado, será apenas mais um líder populista que tentou brincar de Deus e acabou no banco dos réus. E aí, quem sabe, Malafaia encontre outro versículo para explicar por que o Messias foi parar na cadeia. Talvez, bem-aventurados os que sofrem por amor ao Senhor. Ou, tudo posso naquele que me fortalece, até ser preso. A verdade é que enquanto fé for usada como ferramenta de dominação, teremos muitos falsos profetas vendendo salvação a preços políticos. E pior, teremos muitos dispostos a comprar.
E aí, o que você achou? Silas Malafaia é um pregador ou um marqueteiro? E Bolsonaro, um escolhido ou um réu de luxo disfarçado de Messias? Se você também acha que a Bíblia merece mais respeito do que ser usada como panfleto eleitoral, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: Bolsonaro é coisa de Deus. Vamos ver se ele continua achando isso depois dessa análise. Aqui no Bizarrices da Bíblia, a verdade pode doer, mas nunca será escondida atrás de um púlpito. Até o próximo vídeo.